Os sistemas de metrô pelo mundo são fundamentais para a mobilidade urbana. Eles permitem que as pessoas possam se locomover pelas cidades de forma eficiente. No mundo, o que mais chama a atenção nos sistemas de metrô é a arquitetura das suas estações e também o tamanho das suas malhas. Ao redor do mundo existem sistemas pequenos e também existem sistemas gigantescos que atendem múltiplos pontos da cidade em um único sistema. Uma das coisas que também chama a atenção é como foram construídos, desde o mais antigo ao mais moderno e futurista. A América Latina possui uma quantidade variada de sistemas de metrô, mas 5 deles são os maiores de toda a América. Neste vídeo você irá conhecer comigo os 5 maiores sistemas de metrô da América Latina. Mas antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal se você ama o mundo internacional de transportes públicos. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad night? I know it sound a bit redundant. O metrô da capital da Argentina, conhecido como Subte Buenos Aires, foi o primeiro sistema de metrô de toda a América Latina. A sua história começa no ano de 1913, quando foi inaugurado a primeira linha do metrô. O primeiro trecho de metrô inaugurado na cidade foi entre as estações Plaza de Maio e Plaza Miserere. O metrô de Buenos Aires é o 13º metrô mais antigo do mundo. O metrô argentino surgiu a partir de projetos de duas companhias. No caso, foram as companhias Anglo-Argentina e Lacros Hermanos. Com o passar das décadas, o metrô de Buenos Aires foi se expandindo aos poucos. A passagem do metrô em Buenos Aires custa 650 pesos argentinos, que, convertendo para o real, a moeda do Brasil, dá aproximadamente R$ 3,30. Uma peculiaridade desse sistema de metrô é a variedade dos sistemas de alimentação elétrica, e também os seus não poderiam ficar de fora dessa. A primeira linha do sistema teve sua voltagem da alimentação em elétrica aumentada para 1.500 volts em 2013, e o uso de terceiro trilho na linha B foi se constatando com outros sistemas com alimentação aérea, ou seja, a alimentação elétrica era feita por catenaria. Uma das coisas que muitos não sabem é que no metrô de Buenos Aires as linhas não são denominadas com número, e sim com letras. No metrô de Buenos Aires temos 6 linhas, linhas A, B, C, D e H. Agora, falando de expansões, a expansão mais recente do metrô de Buenos Aires foi no ano de 2019. No caso, foi a expansão da linha E. A linha E foi expandida e ganhou 3 novas estações, cujo nome são Coral Central, Talinos e Retiro. Essa expansão beneficiou múltiplas pessoas que utilizam a linha E do sistema. E agora, resumindo a sua história brevemente, o metrô de Buenos Aires é um marco de revolução da mobilidade urbana e transportes coletivos no país, sendo o meio de transporte mais utilizado em todo o sistema. Além de ser o 5º maior metrô da América Latina, é cheio de história e muitas pessoas também utilizam o sistema de metrô como uma opção mais viável e barata de se viajar. O metrô venezuelano de Caracas é o 4º maior metrô da América Latina. A sua história começa no dia 2 de janeiro de 1983, quando foi inaugurada a linha 1, entre as estações de Propátria até La Hoyada. A última expansão da linha foi até a estação de Palo Verde. Depois, o metrô de Caracas foi se expandindo gradativamente, com novas estações e, é claro, novas linhas. Atualmente, o metrô de Caracas possui aproximadamente 70,6 km de extensão, conta com 48 estações divididas em 5 linhas. O metrô venezuelano desenvolve um papel fundamental na mobilidade urbana de Caracas, pois o metrô venezuelano conecta muitos lugares como centros comerciais e residenciais por toda a cidade. A tarifa do metrô de Caracas varia. Não há um valor fixo, mas a sua tarifa pode chegar a R$ 4,20 aproximadamente. Agora, falando de novas expansões, o metrô de Caracas vem enfrentando muitas crises e dificuldades financeiras. Então, para o metrô de Caracas se expandir, tudo dependerá da situação venezuelana. E resumindo sua história
história brevemente. Apesar das estabilidades financeiras, o metrô de Caracas é um transporte massivo e muito eficiente. Se ele não existisse, a cidade praticamente viraria um caos, com ônibus e trens lotados e trânsito caótico. E o metrô de Caracas sim tem um papel importante na cidade por conectar bastantes lugares. Don't kill my vibe, I'm flawless by design. Can't change my mind, got too much on the line. Won't waste my time, you better recognize. Don't kill. Vocês acharam que o Brasil iria ficar de fora dessa? Achou errado. É claro que o metrô brasileiro estava nesse top 5. O metrô de São Paulo, que opera na maior metrópole da América do Sul, e a segunda maior metrópole da América Latina, foi o primeiro metrô de todo o Brasil. O metrô de São Paulo, além de ser o primeiro metrô de todo o país, também é o maior sistema de metrô de todo o Brasil. A malha de metrô em São Paulo possui 104,7 km de extensão, possui 94 estações divididas em 6 linhas. O primeiro trecho de metrô inaugurado no Brasil foi a linha Norte-Sul, a atual linha 1 Azul. Ela foi inaugurada entre as estações de Jabaquara e Vila Mariana. E com o passar do tempo, a linha 1 Azul foi sendo expandida aos poucos até chegar em seu trajeto atual. A segunda linha do metrô de São Paulo não foi a linha 2 Verde, foi a linha Leste-Oeste, no caso a linha 3 Vermelha. Para quem não sabe, no metrô de São Paulo as linhas são denominadas com números e cores. Por exemplo, linhas 1 Azul, 2 Verde, 3 Vermelha, 4 amarela, 5 lilás e 15 prata. Uma coisa que o metrô de São Paulo busca e investe constantemente é a expansão de suas linhas e, é claro, em novas linhas. Atualmente temos 2 linhas em fase de expansão no metrô de São Paulo. No caso é a linha 2 Verde, que está sendo expandida até a Penha, e em um futuro distinto até a estação Dutra em Guarulhos. Com essa expansão, a linha 2 Verde se tornará a maior linha de metrô em São Paulo. Contará com 30 km de extensão aproximadamente e terá 28 estações no total. Em nosso canal tem um vídeo onde eu explico com mais detalhes sobre as novas linhas e novas expansões. O link do vídeo estará em nosso comentário fixado. Agora falando sobre o preço de sua passagem. No metrô de São Paulo, a sua passagem custa R$ 5,20. Para quem não sabe, o metrô de São Paulo é o metrô mais moderno de todo o país. Suas estações também foram construídas em formato único. O metrô de São Paulo possui 4 linhas de metrô convencionais, uma linha de metrô totalmente autônoma e uma linha de monotrilho, que também é 100% automatizada. E resumindo brevemente o metrô de São Paulo, ele busca constantemente evoluir seu sistema para atender múltiplas regiões e também municípios. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should have stayed at home, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love? O metrô chileno de Santiago é atualmente o maior sistema de metrô da América do Sul. O metrô de Santiago começa a sua história em 15 de setembro de 1975, com a inauguração da linha 1. Entre as estações de São Pablo e La Moneda. Hoje conta com 120 km de extensão, 118 estações divididas em 6 linhas. Uma curiosidade é que no metrô de Santiago, a maioria das linhas operam com rotatura emborrachada, ou seja, os trens possuem rodas de borracha e não de ferro como nos metrô convencionais, e a sua alimentação elétrica na maioria das linhas se associa por terceiro trilho, com exceção clara das linhas 3 e 6, que operam em trilhos convencionais, e sua alimentação elétrica é feita por catenar em ambas linhas. Agora falando de sua tarifa, no metrô de Santiago varia de acordo com o seu horário. Com a exigência do cartão BIP, com um pagamento único de 1.550 pesos chilenos, que convertendo para o dinheiro do Brasil daria R$ 9,44. E como dito, o preço da passagem varia de acordo com o horário. Em horários de vale, a passagem do metrô de Santiago custa 710 pesos chilenos, que convertendo para o real do Brasil custaria R$ 4,32. E em horários de pico o preço aumenta drasticamente, passando para 870 pesos chilenos em horários de pico, que convertendo para o dinheiro do Brasil custaria R$ 5,30. Agora falando de seus futuros, o metrô de Santiago atualmente trabalha para a construção da sua 7ª linha,
No caso a linha 7, ela vai conectar as estações de Brasil à estação de Estoril. A nova linha 7 terá 26 km no total e terá 19 estações no total. Ela atenderá bairros como Renca, Cerro Navia, Providência, Vitacura e Las Condes, assim como as linhas 3 e 6 do metrô. A linha 7 será uma linha completamente autônoma. E para quem não sabe, os trens da linha 7 do metrô de Santiago estão sendo produzidos pela empresa francesa Alstom, que possui uma fábrica no Brasil. Então os trens da linha 7 estão sendo produzidos totalmente no Brasil. A linha terá uma frota de 24 trens aproximadamente, cada trem será composto por 5 carros, e eles serão totalmente autônomos. A previsão de abertura da linha 7 do metrô de Santiago é para o ano de 2028. E para resumir brevemente o metrô de Santiago, ele é o maior metrô de toda a América do Sul. Ele é um sistema que transporta mais de 1 milhão de passageiros diariamente. E o metrô de Santiago, apesar de ser o segundo maior metrô da América Latina, é o maior sistema de metrô de toda a América do Sul. Mas em breve o cargo de maior metrô será retirado do mesmo e passado para outro metrô. O metrô da Cidade do México, conhecido como metrô CDMX, atualmente é o maior sistema de metrô de toda a América Latina. A sua história começa em 4 de setembro de 1969, com a abertura da linha 1 do sistema. A linha 1 foi inaugurada entre as estações de Tacubaya até Zaragoza, e com o passar do tempo o metrô foi se expandindo e nasceram-se novas linhas. Uma curiosidade sobre o metrô da Cidade do México é que, assim como o metrô de Santiago, a maioria das linhas operam com rotatura de borracha, ou seja, os trens possuem rodas emborrachadas e a sua alimentação elétrica é feita por terceiro trilho, com exceção das linhas A e 12, onde utilizam os métodos convencionais. Como o metrô da Cidade do México é o maior sistema de metrô de toda a América Latina, ele conta com 226,5 km de extensão, conta com 195 estações divididas em 12 linhas. A maior linha do metrô é a linha 2, ela liga a estação de Quatro Caminhos a Tasquinha e tem 24 estações, sendo a linha mais longa de todo o sistema. Já a linha mais curta é a linha 4. A linha 4 do metrô possui 10,7 km de extensão e apenas 10 estações no total. Para quem não sabe, quem vê o metrô da Cidade do México atualmente não sabe o que teve passado anos atrás. O metrô CDMX foi palco de muitos acidentes de uns anos para cá. Por exemplo, a colisão de 2 trens na estação de Tacubaya da linha 1 em 2020. A colisão foi tão violenta que ambos trens ficaram com as cabines completamente destruídas. E no ano de 2021 aconteceu o pior acidente do metrô na linha 12 do sistema. O acidente da linha 12 aconteceu entre as estações de Olivos e Tezonco, onde houve o desabamento do viaduto da linha 12. As câmeras do local registraram o exato momento que o viaduto desaba, no exato momento que um trem passava no local, e com a queda do viaduto os 2 últimos vagões do trem caíram com a queda. Depois disso, o metrô da Cidade do México vem realizando reformas de infraestrutura em suas linhas. A primeira linha do metrô CDMX que foi reformada foi a linha 1. Ela teve as suas estações completamente renovadas, de Observatório a Pantitlán, e é claro ganhou novos trens muito mais modernos. A linha 1 de todo o sistema foi a primeira linha a passar por uma completa reforma, e nos próximos anos todas as linhas passarão por reformas. A próxima linha do metrô que também passará por reforma será a linha 3, que assim como a linha 1, será completamente revitalizada. Agora falando de sua tarifa. A sua tarifa atualmente custa 5 pesos mexicanos, que convertendo a reais do Brasil custaria em torno de R$1,53. Agora falando do futuro, o metrô mexicano não apresenta projetos de novas linhas. A única coisa que podemos esperar do metrô é a expansão da linha 12 do sistema. Desde 2015 a linha 12 do metrô da Cidade do México vem passando por expansão. Com a nova expansão, a linha 12 será a segunda maior linha do sistema. Ela passará a ter 23 estações no total. A expansão da linha será até a estação de Observatório, e com a expansão ganhará 3 novas estações, cujo nome são Valentim Campa,
Álvaro Obregón e Observatório. Agora resumindo brevemente sua história. O metrô da Cidade do México, apesar de ser um metrô simples, beneficia muitas pessoas que dependem de transportes públicos para sua rotina. O maior metrô da América Latina, apesar de não ter planos de novas linhas, busca transportar passageiros massivamente em todas as suas linhas se sentindo. O metrô da Cidade do México atende múltiplos pontos da cidade, principalmente zonas afastadas do centro, e com isso ajuda muitas pessoas a se locomover pela cidade com bastante rapidez e eficiência. E você, gostou do vídeo? Se sim, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. Ficaremos por aqui. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.